What's up, guys? Como é que tá, pessoal da terceira série? Tudo bem com vocês? Seguimos aqui na quinta semana de aulas remotas na plataforma do YouTube. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tinha comentado com vocês na live da semana passada, que era sobre o Simple Present, o Past Simple, o Present Continuous e o Past Continuous, tá? Vamos ver então quanto que a gente vai usar quanto que a gente vai usar o outro, em que situação, tá? E as mudanças aí na escrita e consequentemente na pronúncia, tá bom? E também as regrinhas para formar afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então vamos lá, eu tenho lá o Present Simple Tense, eu fiz um mapinha mental aí, peguei uma imagem aí que já tinha um mapinha mental para facilitar um pouquinho mais para vocês. Tem gente que gosta de trabalhar assim, consegue visualizar melhor as coisas, né? Então a gente vai aí fazendo uma variação aí para poder atender todo mundo. Eu tenho o Present Simple Tense lá, então eu vou usar como situações permanentes, permanent situations. She works in a bank. De cara aqui, vamos prestar atenção no verbo works. Ó, ganhou um S, tá? She works in a bank. Ela trabalha em um banco. Então, é uma situação permanente. Depois eu tenho generally true, que é uma verdade geral. The sun rises in the east, né? O sol nasce no leste, tá bom? Aqui também ganhou um S, olha só. Tem um Szinho aqui. Então, ele tá... eu tô falando do the sun, eat, né? E aqui eu tô falando de she, então eu já sei que em she e em it eu preciso mudar o verbo. Vamos ver aqui. I play tennis every Tuesday, para habits. Quando eu estou falando de hábitos, né? Eu jogo tênis toda terça-feira. Aqui eu posso usar twice a month, every Tuesday, every month, often, sometimes. Advérbios de frequência, eu posso usar os que eu quiser, tá? Future timetables. Our train leaves at 11 a.m. Então, outro S aqui, ó, no verbo to leave, que é partir, deixar, né? Nós vamos usar, então, this evening, vamos usar um horário, vamos usar tomorrow. Eu tô falando de futuros, tá bom? Futuros que eu já sei que vão acontecer, eu posso usar o presente simples também. Depois, com futuro, depois de when, until... Então, I won't go out until it stops raining. Então, eu tenho lá, eu não vou sair até que pare de chover, tá? Então, eu posso usar when, until, as soon as, que é tão logo quanto, tão logo que, ou after, ou before, tá? Aqui eu tenho as regras para transformar esses verbinhos aqui nas terceiras pessoas, he, she, it. Quais são as regras? Vamos ver. A maioria dos verbos vai ganhar um S no final, tá? Então, para a terceira pessoa do singular, a gente sabe he, she, it, eu vou colocar S nos verbos. Isso é para a maioria, tá? Mas nós temos as exceções. Então, por exemplo, verbos terminados em SS, SH, CH, X e O. Aqui não está escrito não, mas eu tenho o O, tá? Ah, tem o Ozinho aqui e o O. Nós vamos usar, colocar o ES, tá? Então, vai ficar kiss, kisses, wash, watches, watch, watches, fix, fixes. Aí eu tenho go, vai ser goes, do, vai ser does, né? Os verbos terminados com uma consoante mais um Y, eu vou tirar o Y e colocar IES. Por exemplo, study, studies, cry, cries, fly, flies, copy, copies, né? Quando eu tiver um verbo que termina em Y, mas é antecedido por uma vogal, eu não tiro o Y, eu apenas acrescento um S, tá? Então, vai ficar play, play, say, says, a pronúncia, says, enjoy, enjoys, obey, obeys, ok. Como é que eu vou fazer para fazer a afirmativa, a negativa e a interrogativa quando eu não estiver usando o verbo to be? Quando eu estou usando o verbo to be, eu vou falar I am happy, por exemplo. Eu estou feliz. É o presente, tá? Eu estou falando de uma condição minha no presente. I am happy. Então, eu vou usar o verbo to be.
Na negativa eu vou negar, I am not happy. E na interrogativa eu vou usar o verbo no primeiro lugar da sentença, né? Aí no caso eu vou dar um outro exemplo, are you happy? Então eu vou colocar o are no início da sentença. Mas quando não for o verbo to be, que a gente sabe que ele é diferente dos outros, eu vou usar o do e o does, tá? São os verbos auxiliares, o verbo auxiliar na verdade, com a flexão aí do does para as terceiras pessoas. Então, vamos ver aqui. Eu tenho um exemplo com o verbo go, que é exatamente esse casinho aqui, ó, dos verbos terminados em O. Então, I go na afirmativa, I don't go na negativa, e aí o do passa para frente, passa para o início da sentença e vai virar do I go, né? E assim por diante. Quando eu chegar no he, no she e no it, eu vou colocar o ES como essa regra aqui está descrita e vou negar com o doesn't. Eu vou negar o does. Então, vai ficar doesn't. He doesn't go. Então, he goes, ele vai. He doesn't go, ele não vai. E eu quero perguntar, does he go? Ele vai, tá? Então, assim na sequência. Então, para he, she, it, eu vou usar does ou doesn't. E para as outras pessoas, para os outros pronomes, eu vou usar o do ou o don't para negativa, ok? Dando sequência aí, temos o present continuous, né? Vamos ver quando que a gente vai usar ele. O present continuous também tem um mapinha mental aí e algumas regrinhas para a gente fazer. Deixa eu mudar aqui minha câmerazinha. Vamos ver aqui o mapinha mental. Present continuous tense, eu tenho o acontecimento que está ocorrendo no momento. Então, eu tenho Julie is sleeping at the moment, ó. Julie is sleeping at the moment. Então, já está dizendo, no momento. A Júlia está dormindo no momento. Agora, now, at the moment, currently, né? Então, eu posso usar, a ação que está acontecendo no momento da fala, tá? Depois tem o temporary situations. Então, situações temporárias. I'm staying with a friend for a few days. Então, a few days, a couple of days, at the moment, these days, for a few days, doesn't matter. Um curto espaço de tempo, tá? E é temporário, então aquilo ali vai mudar depois, tá? Então, eu estou ficando com um amigo ou uma amiga por alguns dias. Annoying habits, então eu tenho hábitos que incomodam, né? You are always losing your keys, então você está sempre perdendo as suas chaves. Aí eu posso usar também advérbios de frequência, always, forever, constantly, tá? Não tem problema nenhum. Depois eu tenho definite future plans. Então, eu tenho futuros planos já definidos. I'm meeting my father later. Então, é um futuro? Mas é um futuro mais próximo, tá? Então, eu tenho tonight, later, this weekend. Então, desde que não seja uma coisa muito longa, senão eu vou ter que usar o futuro com o going to, tá? Depois eu tenho change situations, the weather is improving. Então, o clima, o tempo está melhorando, né? Eu posso usar little by little, pouco a pouco, gradually, que é gradualmente, tá bom? E aí eu tenho também as regrinhas para fazer o ing. Vamos ver lá como é que elas funcionam. A maioria dos verbos eu vou colocar simplesmente o ing. Então eu tenho lá alguns exemplos: work, catch and sleep. Vai ficar working, catching and sleeping. Quando eu tiver o y, simplesmente, nesse caso, diferentemente do verbo no presente simples, eu não vou mudar. Eu simplesmente vou colocar o ing. Studying, playing, buying. Quando eu tiver o go e o do, a mesma coisa. Já não vou mudar igual eu tinha mudado no presente simples, que eu tinha colocado o es. Eu simplesmente vou colocar ing, acrescentar, tá? Depois, write, take and drive. São verbos que terminam com a letra E. Eu vou tirar a letra E e colocar o ing, tá? Agora, duas curiosidades aqui bem interessantes. Uma é o verbo lay, que é deitar, e lie, que é mentir. Quando eu coloco o ing, os dois ficam com a mesma pronúncia e, obviamente, o mesmo spelling, a mesma escrita. Lying, tá? Exatamente igual. Então, como é que você vai saber? Pelo contexto. Depois, eu tenho os verbos terminados em CVC, o famoso consoante, vogal, consoante, que são curtos, tá?
e aí a gente dobra a última consoante antes de colocar o ing. Então vai ter lá swimming, running and stopping, ok? Como que eu faço então para fazer a positiva, a negativa e a pergunta usando o present continuous tense? Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. I am speaking, então eu estou falando na positive, tá? Agora negative, I'm not speaking, eu não estou falando. Agora eu vou fazer uma pergunta, vou mudar aqui para you. Are you speaking? Você está falando, tá bom? Então não tem segredo aí, tá? Mudei de lugar, a positiva com a question, ficou tudo igual. No caso da negativa, nego o verbo to be, ok? Dando sequência aí, então, vou mudar para cá, depois eu tiro daqui, ok? Eu tenho agora o Simple Past Tense. Esse Simple Past ele é um pouquinho diferente, tem outras regrinhas aí, e eu também uso um auxiliar para fazer a negativa e a interrogativa dele. Vamos ver lá como é que fica então. Quando que eu vou usar o Past Simple? Primeiro, para Finish Time Word. Então, palavras que eu sei que terminaram, que indicam que o meu passado acabou. Por exemplo, a palavra yesterday, né? Então, eu tenho um exemplo lá. I went to the cinema yesterday. Ó, went é o verbo passado do go, tá? Ele é irregular, era go no presente, virou went no passado. Então, professora, tenho que decorar as formas verbais do passado irregulares. Tem. Infelizmente ou felizmente, para você que quer falar fluentemente, você tem que decorar, ok? Então, começa já a estudar. Quem ainda não estudou, começa a estudar. Tem os verbos mais fáceis que a gente grava com facilidade. Outros a gente tem que estar sempre consultando, né? Mas vamos lá. Finish time period. Então, período que terminou. Leonardo painted the Mona Lisa. Então, eu já sei que o Leonardo pintou a Mona Lisa a long time ago, né? Muito tempo atrás. Terminou, acabou, eu já sei que tá lá, em exposição e tal. Não é uma coisa que começou no passado e ainda perdura, embora a pintura ainda exista. A ação de pintar, ela já terminou, tá? Details of news. I've hurt my leg, I fell out a ladder. Então, olha só, eu machuquei a minha perna porque eu caí da escada. Eu caí da escada, né? Então, eu vou usar aí o present perfect na primeira sentença. Isso é muito comum, gente. Às vezes, a gente quer contar um evento e tem muitas coisas, muitas ações, muitos acontecimentos no passado. E aí, a gente começa a falar no present perfect, porque às vezes não quer dizer quando foi. E aí, você muda automaticamente para o simple past, tá? Para não ficar aquela coisa assim, muito chata, muito pesada de ficar colocando o have e o has sempre junto com o past participle. Então, I've hurt my leg, presente perfeito, present perfect. E aí mudou para o passado simples. I fell off a ladder. Então, caí de uma escada, né? Actions in the stories. He sat down and ordered a coffee. Então, ações aí que são feitas no tempo, na história, né, da sua vida aí. Então, ele se sentou e pediu um café, tá? Eu posso usar com past continuous também, tá bom? Depois eu tenho unreal or imaginary things. Então, eu tenho coisas imaginárias ou irreais. Tem um exemplo aí. If I won the lottery, I would buy a house. Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria a casa. Essa é a segunda condicional. A gente já viu ela no ano passado e esse ano a gente vai retomar esse tópico também, tá? Eu posso usar com wish também. Aliás, a regra gramatical para usar o wish, que significa eu queria, eu gostaria, ela passa também pelo simple past, tá bom? Eu preciso usar. Então, eu gostaria, por exemplo, de ter. I wish I had. Eu vou usar o verbo no passado, mas eu vou traduzir para o português no presente. Eu gostaria de ter, ok? Então, eu tenho aí agora o simple past, as regrinhas para a gente fazer afirmativa, negativa e question, da mesma forma que eu mostrei lá no present simple. Então, eu tenho aqui verbos regulares, eu vou colocar ed na maioria dos verbos, ou então ied quando terminar com y antecedido de uma consoante, tá? Então, eu tenho play, played, walk, walked.
and study, studied. Ok? Depois eu tenho os irregulares. Aí tem que gravar a listinha lá. Não tem jeito. Make vira made. Ring vira rung. Go vira went. E todos os outros lá que a gente tem que guardar. No caso da negativa, nós vamos usar o sujeito mais o auxiliar did. O que era do antigamente, então, virou did no passado simples. Eu simplesmente vou pegar o passado simples do do e trabalhar ele como auxiliar. Então, vai ficar sujeito mais o didn't mais o base form, que aí, no caso, o verbo volta ao normal. Ele volta para o infinitivo sem o to. Vamos lembrar? Sempre que eu usar verbo auxiliar, eu não uso a partícula to para separar os dois verbos, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó. They didn't play football yesterday. Então, a pronúncia do didn't, eu falo com a pronúncia americana, didn't, tá? E às vezes nem coloco esse T marcadinho, didn't. Então, I didn't play football yesterday. You didn't play. He, she, it. It doesn't matter. Para todos os sujeitos, vai usar sempre didn't, tá? Depois, olha o go lá. Olha o que aconteceu com go. Para os verbos irregulares. I didn't go to the cinema last night. Então, o go voltou para a forma normal dele. Agora, a interrogativa. O que vai acontecer com ela? O did, que é o auxiliar, ele vem para o início da sentença, tá? Quando tiver WA de word, a WA de word sempre no início da sentença, antes do verbo auxiliar. Então, vamos ver na interrogativa sem WA de word. Vai ficar, did you play football yesterday? Então, did mais sujeito, mais a base form do verbo. Verbo no infinitivo de novo, sem o to. Na interrogativa, com WA de word ou WA de question, que é o que eu costumo dizer para vocês também. Eu tenho lá, what did you play yesterday? Agora eu quero saber o que você jogou ontem, né? What did you play yesterday? Aí eu tenho a resposta, football. Or, where did you go last night? To the cinema, tá? Ou I went to the cinema. Aí eu já vou usar na resposta completa, na full answer, eu já vou usar o verbo no passado transformado. I went to the cinema. Ok? Vamos continuar. Let's continue. Agora eu tenho aí o passado contínuo, o past continuous. Vamos ver quando que a gente vai usar ele, tá? Story background. Então eu tenho lá um background na minha história, né? The birds were singing and the sun was shining. Amy sat down. Então, ó, os pássaros estavam cantando. Past continuous, tá? Era uma ação que estava acontecendo no passado. And the sun was shining. O sol estava brilhando. Amy sat down. Estou contando aí como se fosse uma passagem, uma prosa de uma história, ok? Usamos aí o passado simples também nesse caso, quando for necessário. Depois eu tenho overlapping action. I was walking to the station when I met John. Ó, usei aí overlapping. Então, estava acontecendo alguma coisa quando outra aconteceu, tá? Então, nós usamos when mais o passado simples, 2 o'clock ou 7 p.m., tanto faz. Então, ó, I was walking. Então, eu estava caminhando para a estação quando eu encontrei o João, né? O John. Então, I was walking to the station when I met John. Então, eu usei o passado contínuo e depois o simple past, tá? Então, duas ações aí no passado. Some past habits. Então, alguns hábitos aí do passado. She was constantly singing. Então, ela estava constantemente cantando. Eu posso usar com always, forever, constantly, at the time, in those days, naqueles dias, né? Então, também não vai fazer muita diferença aí esses advérbios de frequência, não. Para enfatizar a duração de uma ação. Emphasize of length of actions. I was working in the garden all day. Então, eu estava trabalhando no jardim o dia todo, né? Se alguém me perguntar, I couldn't talk to you yesterday.
Where are you? Então, eu não pude falar com você ontem. Onde você estava? Aí eu posso responder, I was working in the garden all day. Então, eu estava trabalhando no jardim todo dia, né? All day, all evening, for hours, tá? It doesn't matter também, né? Não importa aí o advérbio de frequência ou a expressão de frequência, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. No past continuous, nós vamos flexionar o verbo be, tá? Da mesma maneira que a gente faz no presente contínuo. Então, eu tenho no contínuo no presente, eu tenho am, is e are. Aqui, eu vou transformar só em dois. Então, o que era am e is vai virar was, tá? E onde antes usávamos o are, nós vamos usar o were. As regras para acrescentar o ing nos verbos permanecem as mesmas do presente contínuo, tá? Para negar, nós vamos negar também o verbo to be, wasn't e weren't. I wasn't working yesterday. Então, um exemplo aí, eu não estava trabalhando ontem. Nas interrogativas, nós vamos iniciar as sentenças com was ou were, se não tiver wa de word, tá? Se tiver, segue a mesma regrinha. Wa de word, verbo to be no passado, depois o sujeito e depois o verbo com ing e o resto da frase ou complemento que vocês quiserem, né? Então, vai ficar, caso não haja wa de word, sempre levando em consideração o sujeito singular ou plural. Por exemplo, were you working yesterday? Você estava trabalhando ontem, ok? Ó, então, aqui eu deixei para vocês um pedido aqui meu, um feedback, para vocês deixarem nos comentários deste vídeo a sua dúvida sobre os tempos verbais no inglês, tá? Pode ser até sobre outro tempo verbal, tá, gente? Não tem problema, não. Dando sequência aí, então, vamos fazer algumas atividades, tá? Eu coloquei Activity 1, Complete the lines in the strip, é nessa tirinha, né? Using the past tense of the verbs given. Então, vocês vão usar os passados do verbo say, be, chase, live and need. Vão completar aí, tá bom? Façam no caderno. Se quiserem imprimir, podem imprimir aí essas duas páginazinhas. Essa é a próxima que eu vou mostrar. Colhem e façam lá para servir para vocês de referência, tá bom? Ou então escrevam as frases, tá? Escrevam as frases e coloquem atividade 1 da videoaula da quinta semana, ok? Na segunda comic strip, eu tenho lá, na tirinha ao lado, está presente o tempo verbal, present tense, com duplo sentido. É para vocês explicarem, tá? Explica a sentença, tem um duplo sentido, em como que vocês vão explicar esse duplo sentido do present tense, tá? Na sequência aí, eu tenho 6 tirinhas, tá? Essas tirinhas, elas não estão na ordem que estão as frases aqui. Vocês vão ler as frases, vão colocar, reescrever as sentenças, colocando as palavras em ordem e usando os tempos contínuos, tá bom? Então, olha lá, vocês vão ter que entender, né? Qual frase se refere a qual tirinha. Então, aí eu tenho uma interpretação textual e eu tenho mais que isso, uma interpretação imagética, né? Não verbal. Então, é proposital, tá? Para que vocês façam aí essa... Deixa eu tirar isso daqui para vocês poderem ler lá, bonitinho lá, tá? Para o vídeo, pode parar o vídeo se quiser, tá? Para poder ver, entender. E aí escreve no caderno todas as frases bonitinhas aí, tá bom? Eu vou colocar um PDF também dessa videoaula, porque se vocês quiserem imprimir essas duas atividades, colhem no caderno para ficar bonitinho para vocês. E aí vocês marcam qual tirinha é de qual sentença, ok? Então, tem um recadinho aí para vocês. Marquem a presença de vocês nessa aula, acessando o formulário que está na descrição deste vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Dream, wish and do it. See ya, guys!